que levamos muito tempo da nossa vida para nós entendermos o verdadeiro sentido do termo gratidão. E isso vem através do tempo, da caminhada que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Nós vamos aprendendo aos poucos esse verdadeiro sentido da palavra, de dar valor à graça, às graças recebidas. Isso se comporta de um modo natural e tranquilo quando nós temos essa imagem que nós trazemos dentro de nós, quando nós visitamos o nosso pensamento através daquela que nos ensinou, que é a nossa mãe. Então, ao longo da caminhada da nossa vida, nós vamos tendo, de acordo com as coisas que nós vamos passando, esse sentimento que até então nós poucos conhecemos, ou poucos damos bola para isso. Essa gratidão que eu falo se estende também à questão do pai, né? Na hora me veio o termo da mãe, mas também isso se estende, esse sentimento dessa graça que se recebe ao longo da nossa vida, ao nosso pai também. Por que não dizermos também aos nossos amigos, às pessoas que fazem parte da nossa vida, em que em determinados momentos na nossa vida que nós passamos por situações um tanto quanto não agradáveis, nós podemos perceber e entender o valor que tiveram e ainda tem essas pessoas. Porque não devemos deixar esses fatos que ocorreram nos momentos que nós mais necessitamos e precisamos, deixar que isso fique guardado no museu do esquecimento dentro do nosso coração. Porque assim como agora eu jogo um pouco o pensamento com relação às amizades, aos amigos, pessoas, verdadeiros amigos ou amigas que fizeram e fazem parte da nossa vida, nos momentos que nós mais precisamos, são aqueles momentos que os mais estiveram perto de nós, estiveram prontos para nos ajudar. São poucas as pessoas que nos estendem a mão naquele momento que tu mais necessita. São momentos que se tu reporta, se tu volta ao teu passado, tu sente até aquela vontade de chorar, porque foi nos momentos difíceis que as pessoas se apresentaram na tua vida e te ajudaram do modo que elas puderam, tinham, né? E isso não pode passar ileso, não pode passar sem ser pensado. Então, se a gente tem esse valor direcionado e lembrado da questão da gratidão com relação às pessoas que fizeram e fazem parte da nossa vida como amigos, que esses amigos ou amigas se estende também, se abre esse leque de consideração para um irmão, para uma irmã, né, na nossa família, que nos ajudaram, que nos ajudam ao longo da nossa existência, e são pessoas que a gente precisa ter sempre esse sentimento da gratidão. Então, aonde eu vou espichando essa reflexão com relação aos valores que nós devemos dar sempre eternamente para a questão do nosso pai e da nossa mãe, porque eles nos ensinaram, eles colocaram dentro de nós princípios que não devem mudar com o passar do tempo. Vivemos hoje num mundo em que esses princípios que nós recebemos, esses valores que nós recebemos, morais, éticos e emocionais, etc. e tal, são valores que foram ao longo do nosso tempo, da nossa vida, foram pavimentados através dos ensinamentos que o nosso pai e a nossa mãe passaram para nós, que foram constituídos e foram montados ao longo da nossa caminhada por situações que muitas vezes para nós foi desagradável, porque quem de nós já não contestou com relação ao nosso pai e à nossa mãe, com as atitudes que eles tiveram com relação quando eles nos corrigiram, quando eles disseram para nós tomarmos certas decisões e atitudes que nós percebemos que não estavam legais, eles tiveram essa capacidade de interpretação, de nos fazer entender e pensar que aquele momento tinha que ser mudado. Então esse é o sentido da gratidão, nós lembrarmos o quanto é importante nós estarmos montados e foi colocado, foi edificado dentro de nós esses valores morais, né? Esses valores de fé, esses princípios de família, né? Do valor da família, né? Então isso nós devemos muito a quem nos acompanhou ao longo da nossa vida e do qual nós devemos ter eterna gratidão, mesmo eles estando ausentes. Nunca esqueço, né,
que uma certa feita eu comentei com meu filho, né, que ele, pela vivência, né, pelo momento que ele estava passando e pelo grau de juventude que ele estava ainda visitando, eu disse para ele que um filho ou os filhos só iriam ter um conhecimento e um verdadeiro dar, né, assim, professar ou dizer o verdadeiro valor para um pai e para uma mãe quando eles assumissem esse cargo, essa missão de ser pai ou ser mãe. E depois, há pouco tempo atrás, meu filho, quando nós conversávamos sobre esse assunto, ele dizia da gratidão que ele tinha comigo, logicamente com ela também aqui, né? Os filhos dela também já falaram, já foram falados sobre isso, né? Do quanto eles entendiam, né? Do valor que tinha, que a gente tinha esse valor, e eles não tinham se dado por conta ainda, porque eram novos ainda, não tinham passado por situações. Hoje, como pais, aí como mães, eles já entendem, né? Porque daí os filhos que eles têm, que são nossos netos e netas, fizeram com que eles dormissem um pouco mais tarde, passassem essas madrugadas, mas não nas festas, mas cuidando dos filhos, né? Tivessem um olhar bem diferenciado, porque agora eles tinham seus filhos. Na época eles eram filhos e não tinha esse olhar para nós que éramos e somos, continuamos sendo pais, logicamente. Então gera dentro de nós esse princípio da gratidão, de ser grato e agradecer por nós. Essa é uma sequência, né? Então nós recebemos esses princípios e é a nossa missão passarmos também esses princípios, esses valores dos quais nós passamos para os filhos, para as filhas, e também segue esse elo dessa corrente deles também passarem para os seus filhos, são nossos netos e netas, os mesmos princípios pautados dentro daquilo que faz bem, daquilo que norteia para o caminho do bem, nas escolhas, né, nos momentos difíceis, como agir, nas decisões. Então tudo isso influencia e faz parte do contexto de cada um. Então trago essa mensagem hoje. Lembrei que falando com a minha esposa, o que eu falaria, ela disse falasse sobre o termo da gratidão. Então comecei pensando na gratidão com relação à mãe, mas logicamente a gente sempre aprendeu que por trás de um grande homem sempre uma grande mulher, e também creio que aprendi com a vida isso também, que atrás de uma grande mulher sempre tem um grande homem que gera o princípio da estabilidade, da segurança, da tranquilidade, do apoio, da proteção que o homem tem que dar para sua esposa, para sua mulher, para seus filhos. Então são princípios que devem ser norteados, que devem ser enraizados em cada um, e talvez são esses os valores maiores que nós, como pais e mães, devemos deixar em cada um daqueles que fazem parte da nossa vida, para que assim essa palavra gratidão, a graça de agradecer, né, de louvar e agradecer principalmente ao Criador por nos dar essa iluminação, nos tirar essas escamas dos olhos, às vezes que o mundo tenta nos colocar, achando que as coisas têm que ser diferentes, que os valores são outros, e nós precisamos cada dia mais sedimentar, pavimentar, concretizar dentro de cada coração, de cada filho, de cada filha, ou de cada pessoa que faz parte da nossa vida, o verdadeiro sentido do amor, da vida, da liberdade, dos princípios divinos, e principalmente ter essa certeza que devemos ser gratos a todos aqueles que nos fazem bem e dar graças sempre ao Criador, gratidão. E principalmente eu também aqui aproveito o momento de externar minha gratidão para você que faz parte aqui do canal, que está comigo e faz parte aqui dessa grande família que é a Corrente do Bem. Muito obrigado a você que faz parte aqui do canal Paulo Dolles. Fique sempre na paz.